E aí pessoal do YouTube, tudo beleza? Estamos aqui com mais um vídeo do BioBravo. A pedido da nossa inscrita Silvana Coelho, ela viu o vídeo sobre samambaias e falou assim, faz um vídeo sobre a samambaia Amazonas. Eu falei, gente, eu não tenho a samambaia Amazonas. E eu fui numa loja e comprei minha primeira samambaia Amazonas. Porque a história é um pouquinho longa, mas eu vou tentar resumir. Em resumo, ela não estava tão bonita, essa samambaia Amazonas. Eu comprei ela estava sem brotação nenhuma, e eu vi que ela estava na sombra, meio sombreada. E o que aconteceu? Eu botei ela um pouco, o cara falou assim, bota um pouquinho de terra. Eu coloquei um pouco de terra, né? E água, bastante água. E ela começou a rebrotar. Nisso eu fiz uma viagem para São Paulo e fui em um bairro chamado Liberdade, que é dos japoneses lá, dos orientais, e assim, tem muito, a cultura asiática é bem forte lá, tanto dos chineses. Eu não sei muito bem a língua de cada um, mas dava para ver que tem uma diferença grande, né? E na feira que tinha lá, eu fui numa barraquinha de plantas, né? E eu vi uma samambaia Amazonas lindas. Aí falei, nossa, essa aqui é a samambaia Amazonas. E conversei com a moça lá e ela me deu algumas dicas que eu queria botar para vocês aqui. Bem assim, básicas para esse tipo de samambaia. Primeiro, iluminação. Segundo, adubação. Terceiro, água. Essas são as dicas básicas. Então ela disse o seguinte, água. É o que eu vou falar para vocês agora. Então, água. Fui ele pegar uma mangueirinha. A água, se você plantar ela no xaxim, o xaxim absorve bastante água. Porém, escorre. O ideal é quando você jogar uma água e botar num pote, tá vendo? Ela acumula. Então o ideal é sempre plantar num pote, que nem aqui, olha. Vou botar para vocês verem, olha. Até ficar bem úmido. O problema é que um substrato que eu uso para samambaia, eles são um pouco assim, com casca de pinos, carvão. Então ele não retém muita água. Então um dia muito de sol fica seco. E essas plantas elas sentem muito. Então assim, sempre fique de olho. Na internet fala para molhar 3 vezes na semana. Você olha, se tiver seco, você molha. Você nunca deixa seco a sua samambaia. Seco que eu falo, deixa eu botar aqui deixa eu dar um pause aqui. Então, você nunca deixa seco. Então, essa aqui, por exemplo, olha, ela tá em um substrato legal, tá vendo? Eu coloquei um pouco mais e, assim, ela não tinha esse broto. Tá menos de um mês comigo, já deu essa brotação, tá vendo? E aí, o que eu quero dizer com vocês? Essa é a primeira dica, umidade. Então, nunca deixa seco. Salomão, mas ela tolera seca? Sim. Só que assim, ela não morre se você deixá-la seca. Porém, ela não desenvolve plenamente, né? Sempre vai mantendo umidade. Só que, como toda planta tem ciclos, então o ideal é, em uma determinada época do ano, ainda mais no inverno, se diminuir as regas, para ela cumprir os ciclos e se poder desenvolver bem. Isso você também vai testando, ela sempre consegue responder bem. Segunda dica, a adubação. Então, a adubação, você pode fazer ela de várias formas, entendeu? No caso, você pode colocar um pouco de terra adubada dentro do pote, ali, tá vendo? O problema desse tipo de adubação é o quê? Uma hora você não vai conseguir botar mais terra, ou um pouco de humus também. Então, se usa muito também adubação dessa de liberação lenta, ou osmocote, ou bascote, né, que fala, ou até NPK. Eu estava vendo num site que diz que para você colocar uma colherzinha de café de NPK no pote. O problema é que quando você planta no xaxim também não tem como adubar. O quanto está bem cheio, já não vai pegar a adubação. Então, aí você pode utilizar a de liberação lenta que você coloca ali e vai molhar e vai liberando lentamente. Agora, eis o problema, porque assim, chega um tempo que não vai salinizar muito aquela situação ali do solo. Então você vai ter um problema de superlotação e vai ter que fazer uma manutenção do vaso, né? Mas eu estou dizendo, esse vídeo aqui é focado mais em dicas para saber como
é você deixar a sua samambaia Amazonas bonitinha. E a próxima dica é sobre iluminação. Então, assim, eu queria dar uma filmada devagar. Essa é a minha área de suculenta. Eu deixei ela sem sombrite, porque tem algumas suculentas que precisam. Essa é uma área, por exemplo, com suculenta que eu coloquei um sombrite. Eu faço alguns testes. Então, essa é a minha antiga área de samambaia. Ficou muito pequeno. Coloquei umas peperônias ali. Então, olha, vamos dar um zoom aqui para minha nova área de samambaias. Você tá vendo aqui? Eu coloquei uma dupla camada de sombrite aqui, entendeu? Só que eu vou levar para onde eu estou mantendo essa danada aqui. Aqui essa é a minha área de trabalho, eu vou estar levando lá agora, peraí. Então, vamos lá. Eu tava ali naquela posição, né? Olha, dá um oi pro Bruce aí. Eu coloquei essa samambaia quando eu comprei, aqui, olha. Tá um pouco contra a luz, vocês não estão conseguindo ver muito bem, mas vamos lá. Olha, bem ali. Por que eu quero mostrar para vocês? Aqui tem uma camada de sombrite e em cima tem duas. Vocês conseguem ver que tem duas camadas de sombrite. E eu vou falar mais ou menos aonde é o norte, mais ou menos, o norte para cá. Então, o sol ele nasce naquela posição, dependendo do ano, da época do ano. Aqui um pouco mais para cá, mas ele sempre faz um arco. Eu vou fazer devagar, olha. Faz esse arco aqui, olha, tá vendo? Por que eu quero mostrar para vocês? À tarde, o sol é direto aqui. Então, uma coisa que ela falou é o seguinte: bastante iluminação para esse tipo de samambaia, a samambaia Amazonas. Então, o que eu entendi com isso também e eu vi? Elas gostam de luz, porém, luz direta queima ela. Então, o que eu aconselho vocês a fazer? Ver para onde o sol vai, ou ela pega mais o sol da tarde, mas o sol da manhã, se você for analisar, passa por duas camadas de sombrite, algum sol, alguma luminosidade, e vem para ela aqui também. Só que à tarde ela pega mais. Então, esse aqui é um local muito legal que eu gostei para ela. Porque se eu colocasse, por exemplo, ela aqui, olha como é que é bem mais escuro aqui, olha. Tem essa aqui, o sol da tarde nem consegue ver lá, e bem escurinho mesmo. Então, a samambaia americana aqui ficou legal. E também tem um porém. Depende muito do seu objetivo. Por exemplo, ali ela ficou bem mais clarinha. Plantas, elas tendem a ficar com verde mais escuro quando estão em ambientes sombreados. Então, assim, se você aumentar a iluminação, ela pode ficar um tom mais clarinho. No caso, como a japonesa ela falou isso, e eu também fui ver algumas clientes minhas, entendeu? Que tinham umas samambaias lindas, maravilhosas. Então, assim, eu vi que a cliente deixou bastante parte da samambaia dela Amazonas no sol e queimou parte das folhas. Só que, ao mesmo tempo, a parte que não está um pouco no sol não queimou. E isso ela ficou bem grande, está bem grande mesmo, está bem bonita a samambaia da minha cliente. Enfim, galera, essas são as dicas, 3 dicas principais para a samambaia Amazonas. Eu espero poder ter ajudado, então vou recapitular aqui. A iluminação, bastante iluminação, mas não luz direta. Segunda coisa, a adubação. E a terceira coisa é a umidade. Então, ao adubar, você pode adubar de vez em quando, colocar aí um NPK, um pouquinho. E para finalizar o vídeo, assim, se você gostou, se você não gostou, não dê dislike não, porque eu acho que isso me atrapalha, não sei. E assim, eu estou tentando melhorar aí, trazer um conteúdo legal. E assim, aí o que eu peço a vocês assim, tem alguma dúvida, pergunte, né? A gente está aqui para tentar. Pelo visto, a minha samambaia Amazonas está dando uma resposta legal, né? Essas são as dicas básicas. Eu queria mostrar para vocês, espera aí. Aí, para minha surpresa, eu não sabia dessa samambaia Amazonas. Aí eu ganhei da minha tia um pedaço desse de xaxim. Ganhei também com umas bromélias aqui, tá vendo? Tinha umas bromélias, eu tirei ontem, gravando para fazer esse vídeo, só que eu não gostei da gravação, deu muito tempo. E eu comecei a ver que tem essa penugem aqui, tá vendo lá, olha. Falei, gente, é uma samambaia Amazonas, só que é tão doido essa situação que, olha como é que é a folha dessa aqui, do mesmo pé, olha a folha.
Tem gente que vai falar, é diferente. Eu falei, não sei. Eu sei que eu vi essa aqui também, olha, tava no sol essa. Que a samambaia que tava aqui, uma samambaia dessa Fireball. E ela fica vermelha no sol. Então, para não ficar o vídeo grande, já deu 10 minutos aí. Qualquer dúvida, tamo aí. Se inscrevam no canal, dê o like aí. Podem comentar, isso é muito legal. Eu gosto dessa interação. Espero poder ter te ajudado, Silvana. Um grande abraço aí.